Boa noite a todos. E é sempre uma alegria a gente estar reunido aqui nesta casa, né? Para aproveitarmos esses instantes de paz, de tranquilidade, né? De um bem-estar. E sempre é bom, em qualquer atividade, principalmente essa nossa aqui na casa, a gente agradecer por tantas coisas que recebemos. Mas esse mês de setembro é especial o agradecimento, né? Porque nós estamos comemorando 62 anos da nossa casa e que no dia 1º de setembro, há 62 anos atrás, deu início a essa obra. E a gente, para estar aqui, foi necessário muitos outros chegarem antes. Então, foram espíritos que se dedicaram, colocaram dias e anos da vida, totalmente desinteressados em qualquer bem material, mas com um ideal: trazer a palavra de Jesus e os ensinamentos de Kardec. A gente ouve sempre isso, mas não se dá atenção como deve ser dada. Porque tem um dia da semana, às vezes, que a gente vem aqui, por exemplo, e às vezes a gente reflete: mas hoje eu vou lá de novo, acho que deixa para a semana que vem. Esses irmãos dedicaram todo o tempo da sua vida ao trabalho da construção dessa casa. Só hoje aqui a gente já tem uma quantidade razoável de pessoas. Se isso não fosse feito, nós não estaríamos aqui. Se o tempo dedicado desses irmãos foram colocados à disposição de Jesus e dos ensinamentos de Kardec, não estávamos aqui. Por isso nós vamos agradecer a todos os irmãos que estiveram antes de nós aqui, colocando a sua vida, todo o seu ideal, na construção dessa casa. Na pessoa do senhor Rubens, eu não conheci pessoalmente, mas conheço muitas histórias, que traz o exemplo da honestidade, da convicção do ideal espírita. Depois o senhor Humberto, que este eu conheci, tive a felicidade de conhecer, da mesma maneira colocou a honestidade, a convicção do espiritismo, e hoje estamos todos nós aqui responsáveis por isso. Nós temos a direção da casa, temos hoje o nosso irmão Euclides na direção principal, na presidência, mas todos nós somos responsáveis por manter isso e seguir adiante. Tantos nomes vieram antes no Espiritismo, e como esse mês a gente está se dedicando às mulheres no Espiritismo, e foram muitas, mas sempre discretas, e a gente não se dá atenção com relação a isso, mas, por exemplo, hoje, se a gente fizer aqui um apontamento aqui, a gente acha que tem mais mulheres ou mais homens aqui? Tem bem mais mulheres. Se a gente for ver nos grupos de trabalho, a gente vai ver a quantidade de mulheres é muito maior. Então a mulher, ela sempre se dedicou a isso. Mas lá no começo, não foi tão bem assim, né? Não porque não queriam, era porque era muito difícil mesmo, né? A questão de machismo, do preconceito e tantos outros. A nossa irmã Amélie Gabrielle Baudin, que hoje é o nosso tema, ela, como a maioria já sabe, foi esposa de Kardec. E os dois juntos foram a base do Espiritismo, do jeito que a gente conhece hoje, principalmente no Brasil. Nós vamos começar com uma frase que vai fazer a gente entender bem o que é a nossa proposta de hoje. Quando eles iniciaram o desenvolvimento, a organização do Espiritismo, os espíritos chegaram e deram uma sugestão. Quando eles já tinham formado
a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a sugestão para todos aqueles espíritas, os primeiros espíritas, era a seguinte: primeira, jamais trair ou desrespeitar os Kardec. Segundo, jamais se considerar chefe do espiritismo. Terceiro, jamais corromper a nova filosofia espírita. E eles finalizam dizendo o seguinte: o juiz será a consciência de cada um. São 3 sugestões que realmente faz a gente refletir, né? Então ele está dizendo assim, ó, jamais trair ou desrespeitar os Kardec. Jamais se considerar chefe do espiritismo. Jamais corromper a nova filosofia espírita. Mas será que eles conseguiram? Os primeiros espíritas? Nós vamos ver ao longo da nossa conversa aqui hoje. É uma exposição de uma forma descontraída, simples, mas vamos tentar trazer aqui a importância dos dois, porque não dá para falar de Amélie sem falar de Kardec e vice-versa. E falando dos dois, nós estamos falando de espiritismo. Então, uma breve panorâmica de quem foi Amélie, aonde ela viveu, o que ela fez, o que ela pensava e o que aconteceu com ela antes de conhecer Kardec, né? Então, ela vem de família tradicional, católica. O pai dela era um tabelião, né? Então eles tinham uma vida relativamente tranquila financeiramente. Viviam próximos a Paris, aproximadamente a uns 15 quilômetros de Paris. E quando ela nasceu, a França estava em ebulição. Estava em plena Revolução Francesa. E ela nasceu em 1795. A França estava em ebulição. Então ela já nasce num período conturbado da história. E os pais dela, preocupados, porque a vila, ou a cidadezinha onde eles moravam, já era caminho para Paris. Então, na época, passavam muitos dos revolucionários em direção a Paris e causavam uma conturbação na cidade. Dali já tinha problemas de morte pela rua, e até chegar a Paris, aquela revolução. E ali ela nasceu e começou a conviver com aquela... O tradicional do dia era esse, né? Você vê se ia acontecer alguma coisa com você, com seu vizinho, com seu familiar. Muitos foram decapitados na vila, nos arredores, e assim foi. Chegando aos 11 anos de idade, ela já despontava uma inteligência anormal. O pessoal, quem convivia e sabia quem era a Amélie, já via que ela era um pouco diferente das outras crianças. Ela tinha uma inteligência um pouco acima da média. E a mãe dela, era a avó da Amélie, a mãe da Amélie, já tinha também um diferencial nessa questão de inteligência, né, de cultura. Ela sempre foi dedicada às artes, a avó da Amélie. E isso ela levou para a filha, a mãe. E a Amélie também começou a se contagiar, né, com essa questão das artes, do estudo, da cultura. E não foi diferente. A mãe percebeu isso, depois já tinha amenizado um pouco a situação. Eles se mudam para Paris. Ela vai estudar num colégio laico tradicional da época e passa a estudar num colégio interno, em período integral. Dali ela vai até aos 19 anos. Ela começa e se destaca com facilidade. Era muito difícil uma mulher e menina estudar, né, dar sequência aos estudos, porque era tradicional dizer que a mulher tinha que ser preparada, né, para cuidar da casa. Então, o máximo que ela podia fazer, e o que ela aprendeu também naquela escola, era o quê? Atividades da casa, a questão da finança da casa, como é que ela ia fazer. Então, ela ia cuidar da casa. A função da mulher, basicamente, era essa. Mas a Amélie, ela não se satisfez com isso, precisava de algo mais. E ela foi desenvolvendo seus estudos. E, com 19 anos, ela se forma professora
e dali ela dá sequência ao seu estudo e começa a ouvir dizer do Pestalozzi, e ela se apaixona pelo método do Pestalozzi, que não era aquele método expositivo, né, de alguém falar, os outros ouvirem e eles reproduzirem. Ele colocava a educação e o amor pela educação acima de tudo, né? Então ela se apaixona por esse método e dá sequência na sua vida estudando. O gosto dela era estudar. Nessa época, a mulher normalmente já estava casada. Provavelmente já tinha até filhos. Mas leva a sua vida, vai estudando. Ela já estava morando próximo ao Louvre, a poucos metros, menos de 500 metros. E ela se apaixona ainda mais, porque ela está do lado de um museu. E começa a desenvolver pinturas, desenhos. E ela começa a querer escrever. E começa a escrever. E ela publica o seu primeiro livro já com 30 anos. Dali ela publica um livro, publica o segundo livro e um terceiro livro, todos relacionados a artes. E na França, naquele período, como ainda continuava aquela ebulição, os livros dela começam a se destacar. Até chegar o ministro da Instrução, na época, ele começa a recomendar os livros da Amélie às escolas. E ela passa a ser até um pouco mais conhecida, e até no meio acadêmico. E, de certa maneira, ela já começa até a adquirir um respeito. Apesar, colocam bem assim, apesar de ela ser mulher, né, alguns respeitavam. Outros nem tanto, perguntavam o que ela estava fazendo lá, poderia estar fazendo outra coisa melhor em casa, daí por fora. E já chegando na publicação do seu quarto livro, o meio acadêmico na França começa a procurar um método educacional. Eles tentam achar, porque havia muitas escolas independentes, mas não havia um método. E dali já começaram a surgir, como a Amélie, ela tenta indicar alguma direção na questão da arte. Um dos grandes pensamentos dela, importante, é que ela achava que a arte ela tinha que sair do museu e ir aonde os operários estavam, aonde o povo estava. A arte tinha que chegar até as pessoas, ela não podia ficar restrita a alguns, principalmente a burguesia da época. Então ela queria levar isso para as pessoas. E ela achava que a educação tinha o mesmo direcionamento, ela tinha que chegar até as pessoas. E isso já vinha da herança do Pestalozzi também, né? E foi quando ela começa a ser convidada a algumas questões, alguns eventos culturais, e num desses eventos, aí há algumas controvérsias, algumas informações de formas diferentes, mas que eles indicam que a partir dali começaram um a ouvir falar do outro, principalmente o jovem Rivaio. Ele já ouvia dizer que existia, né, uma mulher diferente, que escrevia livros, tinha pensamentos mais adiantados que na época, e ele começa a achar interessante, e no meio desses encontros culturais, dizem que eles provavelmente se encontraram ali. E Kardec, já quando visualiza a Amélie, ele já percebe algo diferente. Ela tinha um olhar muito meigo, ela era graciosa, ela era extremamente gentil, ela cativava as pessoas sem precisar falar. Então as pessoas gostavam de estar próximo a ela. Então ela tinha esse carisma natural. E o Kardec, ele, lógico, evidentemente que a gente sabe que não existe efeito sem causa, e eles não vieram aqui para se encontrarem por acaso. Evidentemente que aconteceu alguma situação que eles deveriam se encontrar mesmo. E eles se encontram, se conhecem, há um interesse mútuo entre os dois. Por quê? Além da Amélie ter essas características, Kardec também tinha características semelhantes, porque ele foi estudar no Instituto de Pestalozzi.
ele tinha dentro dele o mesmo ideal que Amélie, né, de levar a cultura às pessoas, a todas as pessoas, sem distinção de classe social. Ele queria levar também as artes a todas as pessoas. E ele acreditava que só haveria condições de mudar uma sociedade ou o nosso mundo através da educação. Então, aos 21 anos de idade, ele já tinha o Instituto Rivaio, que ele conseguiu através de uma sociedade que ele teve, através de um tio, né, que tinha condições financeiras, e entrou de sócio com ele nesse instituto. E ali ele conseguia fazer o que ele mais queria. O jovem Rivaio, na época, era educar. Então, ele prestava cursos, muitos dos cursos dele eram gratuitos, atendia as crianças até de rua, né? Ele trazia para dentro do instituto. E ali você já vai identificando uma das características importantes, que a gente quase não percebe do Kardec, né? Normalmente a gente não ouve. Ele já tinha essa necessidade de fazer algo para o próximo. E uma das maiores preocupações dele era levar a educação àqueles jovens que tinham algum tipo de vício. Olha que interessante, naquela época, onde a sociedade já tinha várias dificuldades, mas ele identificou essa questão. E ele vai levar esse ensino e essa educação a esses jovens. E a Amélie, que já se conheciam e já tinham interesse um pelo outro, ele resolve tomar a iniciativa de falar com o pai de Amélie para que possam depois, futuramente, em breve, oficializar o seu casamento. E assim foi, ele escreve uma carta para o pai da Amélie. O pai da Amélie reconhece a carta, pela carta, o tipo de pessoa, quem era. Ele se convence, o pai, que a filha tinha feito uma ótima escolha, e eles tinham uma diferença razoável. Na época já era muito, né? Não se admitia uma mulher casar com um homem mais novo, né? E nenhum homem com uma mulher mais velha. Então eles já tinham 9 anos de diferença. Rivaio tinha 21, ela já tinha 30. Mas se casam. E começam a trabalhar juntos no desenvolvimento de cursos de educação, sempre atendendo aqueles que necessitavam da questão de educação, de cultura. E a Amélie começa a pintar bastante, ela faz muitos desenhos. Esse material todo, ela tinha com ela, ela guardava com ela, né, na casa dela. Na casa deles, depois que eles se casam, interessante é que ela casa com Kardec e vai morar junto com a sogra, né? Hoje já é difícil, você imagina naquela época. Mas eles tinham harmonia. Interessante. A mãe de Kardec, ela tem cartas relatando a conversa entre as duas de admiração mútua, né? Então, a mãe de Kardec, ela relatando em algumas cartas o quanto ela era feliz pelo filho ter escolhido a Amélie. E vice-versa, né? Então, era muito interessante esse elo forte que estava se criando entre os dois. E dali passaram-se bons anos, eles levaram a vida de um casal, sem filhos, mas sempre preocupados com a educação. Tiveram algumas dificuldades financeiras. O tio do Rivaio, na época, ele começou... Olha que interessante, o Kardec preocupado com as crianças viciosas ou com vícios, e o tio dele era viciado em jogo. E dali ele começou a se desequilibrar no jogo, porque todo vício ele é crônico e progressivo, o tio não fugiu à regra. Então, foi progressivamente desenvolvendo a questão do vício, até chegar a comprometer as suas finanças. E ele chega para o Rivaio e diz o seguinte: olha, eu estou começando a ter dificuldades financeiras, eu vou precisar da minha parte no Instituto. E o Rivaio fala: poxa, então vou ter que me desfazer do Instituto, e se desfaz, né? E o tio dele também, ele deixou já antes disso um testamento dizendo que tudo que era de bens materiais dele, ele deixaria para o sobrinho Kardec.
Mas só que naquele momento eles passavam por dificuldades. Tiveram que se mudar de casa, depois tiveram que morar em casas com muita dificuldade, e aí a França ainda naquelas dificuldades políticas, sociais, né? E eles com um instituto, onde começavam a ter outros institutos ao lado, e eles tinham era concorrência, e eles também não visavam somente dinheiro, então eles passaram por algumas dificuldades. Esse tio acaba desencarnando depois e deixa uma boa quantia de herança para ele, eles voltam a ter um equilíbrio financeiro, e vão tocando a vida deles. Vão tocando a vida deles até chegar um belo dia, está lá a Amélie na casa dos dois, ela estudava muito, tinha contato com muita gente de fora da França, e ela ouve dizer que lá nos Estados Unidos estava ouvindo algumas comunicações que se diziam que eram de espíritos. E tinham comunicações através de batida de mesa, ela achava meio estranho, e comentou com Kardec. Com Kardec não, na época ainda era Rivaio. E ele falou, tudo bem, legal, tudo legal, e continuava seu estudo e tal. E um dia, um amigo dele, bem próximo, comenta com ele, fala, mas você não ouviu dizer ainda sobre aquelas comunicações de batidas e de mesas que giram e levitam? Ele falou, olha, eu já ouvi dizer, mas até eu ver isso eu não acredito. E ele acaba convidando o Rivaio e a esposa para ir até a casa de uma amiga deles, que era a senhora Pleymaison, a conhecer uma sessão que tinha. Aí ele vai até lá e realmente ali ele começa a se deparar com fatos que realmente diziam que era. Ele vê mesas que vão para um lado e para o outro, pancadas, as pessoas faziam perguntas e essas respostas eram dadas por quantidade de batidas, de sim ou não. E ali, como ele já era uma pessoa acima da média intelectual e de inteligência, ele fala, bom, pera lá, se isso daqui eu estou vendo, e eu estou vendo que não tem fraude, tem que haver uma inteligência por trás disso. E ele passa a frequentar a casa da Madame Pleymaison, e visualiza e acredita e fala assim, não, vou estudar isso a fundo. Daí em diante, ele começa a fazer pesquisas, recebe muitas informações e mensagens, e ele desenvolve o que aqui hoje a gente conhece como espiritismo. Nós não vamos nos atentar ao fato do espiritismo, mas nós vamos chegar nesse ponto e vamos começar a falar da Amélie depois. Isso foi em 1854. Em 1857, Kardec publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos, Abat la France. Nesse dia que ele faz a publicação, é convidado várias pessoas intelectuais da época, é lançado o livro, né? Muita gente se interessa, porque nessa época, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, principalmente, havia muitos comentários sobre isso. As pessoas falavam, achavam que era legal, que achavam que era bacana, era interessante, era curioso, né? O mais importante é que eles achavam que era curioso, que se perguntava a uma mesa e ela respondia. Mas foi a única vez e a primeira vez na história da humanidade que se publica um texto e um livro explicando a causa e o efeito disso tudo. Então, a partir daquela data de 1857, não é exagero dizer que é um marco na humanidade. Muda-se completamente a história da humanidade. A gente pode pensar assim, mas como mudou a história da humanidade? Mudou. Primeiro, como a gente estava dizendo no início, a gente só está aqui porque existe o espiritismo. O pouco que a gente conhece de espiritismo, de modo geral, no mundo todo, a gente dá graças a Kardec, que a partir dessa data, por sugestão até dos espíritos superiores, sugerem a ele adotar o pseudônimo de Allan Kardec, que foi uma antiga existência dele como druida, que já vinha sendo preparado para essa existência como Rivaio. Dali em diante,
Kardec passa a ser conhecido no mundo todo. Ele passa a receber comunicações, questionamentos do mundo inteiro, e ele passa a se comunicar com o mundo e divulgar o que era o Espiritismo. A Amélie entra na parte mais importante do Espiritismo. A partir do contato que ela tem com Kardec, passa um período praticamente de preparação para o desenvolvimento do Espiritismo. Quando é publicado o Livro dos Espíritos, os dois se tornam as colunas fundamentais do Espiritismo. Que é o Kardec, que ele vai na linha de frente. Ele chega em todas as situações onde ele vai esclarecer, vai divulgar o que é o Espiritismo e principalmente combater aqueles que tinham o propósito ou de deturpar ou de ridicularizar. E ele coloca o seu nome já reconhecido, né, como o intelectual da época, um cientista, e vai à divulgação do Espiritismo. A Amélie, ao lado de Kardec, no sentido de trabalharem juntos, começa a partir dali a trazer ao mesmo tempo a luz para a humanidade e ao mesmo tempo quererem denegrir o que era essa luz que era chegada para a humanidade. A questão que se coloca como Amélie sendo uma secretária de Kardec, já era com a ideia de denegrir a imagem de Amélie e, ao mesmo tempo, da mulher. Porque não admitiam uma mulher estar à frente junto com um homem, no mesmo patamar, defendendo um ideal. E a Amélie era conhecedora de todo o tema espírita. Ela, junto com Kardec, era ela que fazia as revisões, fazia os questionamentos, elaboravam as perguntas juntos, desenvolveram praticamente juntos o que era para ser feito. Quando alguns diziam que ela só ficava lá porque ela ia servir cafezinho, fazia as reuniões com a sociedade parisiense, ela que fazia o social, não. Ela fazia isso também, e a todos aqueles que faziam questionamentos sobre o que era o Espiritismo, ela também esclarecia. Ela respondia muitas cartas que eram direcionadas ao Kardec e à sociedade parisiense. Ela desenvolveu um dos trabalhos que, na época, era para se ter até hoje, todo o trabalho de pinturas mediúnicas, de desenhos mediúnicos, toda a parte artística do Espiritismo estava sob a responsabilidade dela. Pelo que ela já tinha de conhecimento, de amor pela artes, ela já desenvolvia esse trabalho. E, dentro do Espiritismo, ela começou a desenvolver esse trabalho. E assim foi. Passado muitos anos, eles trabalhando juntos. Foi quando chega por volta de 1771, já havia uma outra revolta na França, que era a Comuna Francesa, que ali Kardec já tinha publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, já havia o conhecimento do que era o Espiritismo. Kardec chega a comentar que, naquela época, havia, pelas comunicações que ele tinha com o mundo todo, cerca de 4 milhões de espíritas no mundo. Só nos Estados Unidos, cerca de 3 milhões de espíritas. Na Europa, cerca de 1 milhão. Só na França, 600 mil, que para a época era um número muito grande. E passa-se ali o Espiritismo a dar um novo direcionamento na humanidade. As pessoas começaram a entender que existia uma causa, que existia um efeito, que existia espíritos, que existia imortalidade, ninguém mais morreria. E isso mexeu com muitas estruturas. Quando Kardec vai finalizando o seu trabalho, ele já tinha feito até ali a edição, a quarta edição
do livro A Gênese. E eles, sempre preocupados com o desenvolvimento do espiritismo, eles tinham também dificuldades financeiras, porque todo o trabalho que era desenvolvido ali não tinha interesse material. Então, tudo que era feito não era para se ter retorno financeiro, mas sim divulgação do espiritismo. Uma outra frase de Amélie, um pensamento dela, era o quê? A contribuição dela para o espiritismo. Olha que interessante. Kardec, lógico, comungava do mesmo ideal, mas ela divulgava que o espiritismo deveria ser divulgado através dos livros a todos aqueles que tivessem interesse. Não era para se ter retorno financeiro. A qualquer um, até mesmo aquele que vivia na rua, deveria ter condições de adquirir um livro espírita. Eles não visavam a divulgação do livro procurando um retorno financeiro, mas sim o quê? A contribuição de todos para que se pudessem criar condições para se divulgar o que era o espiritismo. E nisso foi se criando esse hábito de fazer esse desenvolvimento do espiritismo assim. E essa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada por Kardec, né? Ele era o presidente. Amélie participava de todas as reuniões, ativamente, ela dava sugestões, ela dava direcionamentos, e alguns ali já ficavam incomodados por o fato de ser uma mulher dando normas, dando direcionamentos. Ali já se começava a perceber que nem todos tinham uma convicção espírita de fato. Eles sabiam, achavam interessante, mas não tinham aquela convicção que Kardec tinha. E nesse momento eles tiveram várias fases de mudança da sede da Sociedade Espírita. E numa dessas mudanças, ele já estava se preparando, e inclusive nessa época Kardec e Amélie viviam numa casa, num apartamento, um pequeno apartamento de fundos do prédio, onde eles tiveram que se ajustar nas suas questões financeiras. A Amélie recebe, o pai dela acaba desencarnando, ela recebe uma herança do pai, e com muito custo eles conseguem comprar um terreno, e com o ideal de que criasse lá, fizesse a sua casa, a casa deles, para eles morarem, e fizerem um instituto espírita, onde seria divulgado o espiritismo, teriam cursos a todos aqueles que desejassem, e visasse a educação de todos. Esse era o ideal dos dois. E nisso eles conseguiram comprar o terreno, conseguiram desenvolver, construir uma casa deles. Estava começando a construir mais algumas casinhas para fazer esse instituto. E nesse ano, Kardec, ele muito atarefado, ele praticamente 24 horas do dia ele vivia em torno do espiritismo, na divulgação do espiritismo. Era noite e dia, literalmente. Amélie não separava dele em nenhum instante, da mesma maneira, o mesmo contato com ele na divulgação das cartas que tinham que responder, dos questionamentos que eram feitos pela Igreja Católica e todas as outras, e os dois trabalhavam sem parar. Foi quando o Kardec, num desses dias, trabalhando muito, eles já estavam com um desenho já programado para fazer a sua mudança para essa casa da Ville Surge. E quando chega um carteiro, era uma parte da manhã, ele estava arrumando as coisas ainda em casa para empacotar, para mudança. A Amélie tinha saído para fazer algumas coisas na rua, e estava Kardec sozinho, empacotando, enrolando o tapete, guardando uns livros. Chega o rapaz que trabalhava na livraria espírita para pegar a próxima edição da Revista Espírita. Ele chega até Kardec, né, vai pedir para ele que deixasse o pacote com a edição da revista para ser levado para a livraria. E Kardec, isso é narrado que ele estava bastante atribulado, com muitas coisas para fazer. Ele pega o pacote, vai levar em direção a essa pessoa, e ele tem um mal súbito, e ele curva o corpo.
pacote cai, ele cai junto, né? Ele acaba rolando as escadas, bate a cabeça, e ali é o desencarne de Kardec. A Amélie, ela não sabia que ela estava na rua. O rapaz que trabalhava na livraria, surpreso, também não sabia o que fazer, ele sai gritando, e quando chega Alexandre Delany, que é o pai do Gabriel Delany, que também foi um dos fundadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele tenta reanimar Kardec, já não tinha mais jeito. Aí, quando chega a Amélie, ela se depara com aquela situação, ela fica estática, né? Narram que ela fica estática, não sabe, não tem reação nenhuma, ela tem um choque muito grande, e Kardec desencarna, e ela passa dali em diante a ter que mas ela já começa a fazer o desenvolvimento da doutrina espírita e do espiritismo quase que sozinha, porque toda a divulgação do espiritismo partia dos dois. Toda a confiança que os espíritas tinham era nos dois. Então, Kardec, desencarnando, ela assume esse posicionamento. Dali em diante, ela passa a trabalhar mais diretamente na Sociedade Parisiense. As atividades são muitas. Ela já era uma senhora de 70 e poucos anos, quase. Passou bons anos na frente da sociedade, e um dos amigos mais próximos do casal Kardec, que dali passaram a se chamar Casal Kardec, né, a Madame Kardec, ela convida, porque ele passava por uma dificuldade financeira muito grande, ela convida a esse membro da Sociedade Parisiense a ajudar na consolidação do espiritismo e no trabalho da divulgação. Esse irmão tinha como nome Lemarie, que foi considerado até tempos atrás como um dos grandes divulgadores do espiritismo. Mas há uma grande confusão criada nessa questão, que agora recentemente foi muito bem esclarecida, né, que isso é importante a gente compartilhar. Então, ela passa o Pierre Cayetan Lemarie sendo mandatário da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ali ele passa a responder como se fosse Kardec, no sentido de ele era responsável pela edição da revista, ele era responsável pela livraria espírita, ele praticamente lidera todo o movimento espírita através da comunicação. E ela, como confiante que foi nele, né, porque ele estava desde a fundação da sociedade, ela passou tudo isso a ele, crente de que ele continuasse todo o trabalho de Kardec. No princípio até que foi, né? Você vê que interessante. No princípio até que foi. Só que depois, como havia essa questão da guerra, uma outra guerra que teve, da franco-prussiana, onde a Prússia começa a invadir a França, e dali depois a Prússia se torna na Alemanha, e havia ainda uma revolta interna dentro da França, e Kardec, nesse exato ano do desencarne dele, que foi em março de... Deixa eu pegar bem essa data que ela é importante. Março de 1869. Ele faz a última edição, a impressão da última edição do livro A Gênese. Um mês antes do desencarne dele, ele vai até a biblioteca, na época, imperial, e registra o lançamento da quarta edição do livro A Gênese, idêntica às outras 3. Então ele deixa preparado, ele nem sabia que desencarnar, mas estava lá, prontinho para ser editado novamente e ser impresso. Essa edição ele já deixou pronta para ser impressa. Está documentado, isso já estava pago,
já estava tudo pronto. Um mês depois ele desencarna, exatamente um mês depois. E o livro é publicado, né? Ele foi impresso, como deveria, e foi publicado. Isso em 1869. No meio dessa guerra franco-prussiana, a França parou completamente. Havia em todas as ruas de Paris corpos para todos os lados. Chegou aproximadamente a 100 mil mortos naquele período na cidade de Paris. Então ninguém mais sabia o que fazia naquela época. Não era questão de a gente ver que acontecia ali na rua de trás. Era em todos os lugares. Ninguém mais sabia o que estava acontecendo. E foi exatamente o período que Kardec desencarna. E ele publica a 4ª edição da Gênese. Dali em diante, ninguém mais tinha controle sobre o que acontecia na França. Passou um bom período sem saber o que poderia acontecer. Todos os espíritas, aliás, não somente todos os espíritas, como não poderia se haver mais reuniões, não poderia mais haver encontros de pessoas, tudo era suspeito. E o espiritismo foi prejudicado também. E, por um bom período, praticamente acabou todas as atividades espíritas, e todas as outras também. Quando se começou a normalização, a Amélie pede para o Lemerry voltar às atividades e começar a divulgação do espiritismo. E assim ele vai fazendo. Só que nessa época havia também muitas filosofias e muitas ideologias contrárias ao espiritismo, diferentes do espiritismo, e nada contra a nenhuma delas, só que eram diferentes. Mas que o espiritismo, nesta época, ele tomou um corpo tão grande que todas elas queriam, de certa forma, usufruir do espiritismo, para que fossem divulgadas também as suas filosofias ou as suas ideologias. E foi se criando várias delas. E o nosso irmão Lemerry, ele começou a fazer parte, porque ele achava que ele fazia parte de um dos grupos de livre pensadores, que aceitava tudo. Achava que deveria se aceitar tudo, e nada contra quem aceite tudo também, né? Mas ele achou que tudo era viável, e tudo poderia se fazer uma grande fraternidade, onde tudo poderia ser misturado. Dali em diante surgiu também, que também era amigo próximo de Kardec, muito próximo, o senhor chamado Rustang, que criou, e ele era espírita, que depois de um tempo ele desenvolveu um livro chamado Os 4 Evangelhos, onde ele, com alguns princípios básicos dele, contradiz o que é o espiritismo, né? E o Lemerry, ele também trazia e começou a se envolver com uma teosofia que também tinha conceitos contrários ao espiritismo, né? Por questão de reencarnação, achava que a reencarnação só poderia ocorrer uma única vez, só poderia ser 2 reencarnações caso o espírito desencarnasse muito jovem. Eram coisas muito primárias. Nada contra a crença de cada um e a filosofia de cada um, mas não eram espíritas. E Lemerry absorveu tudo isso. E ele achou que ele deveria colocar isso dentro do espiritismo. E ele assim fez. Começou a trazer textos, começou a trazer entrevistas e foi divulgando na Revista Espírita. Mas só que ele também não se satisfez com isso, né? Ele achou que, já que ele fazia um trabalho como esse, ele deveria ser remunerado. Então ele também passou a ser remunerado pelo trabalho, entre aspas, que ele fazia, já contradizendo um princípio espírita, que não se tem que ter retorno financeiro de nada, no sentido de a posse financeira. E ele começa a trazer outras pessoas para dentro do movimento espírita e começa a abrir. A Amélie, já com uma boa idade, ela não mais conseguia ir até a Sociedade Parisiense, por questão, também ela tinha alguma dificuldade já pela idade, mas isso não a impedia, mas é que ela não conseguia porque não deixavam mesmo.
Quando ela entrava na sociedade, as pessoas ignoravam, não deixavam ela trazer nenhum comentário, não deixavam ela se manifestar. Por mais que ela tentasse, ela não conseguia, né? E como ela acabou deixando ele como mandatário, ele praticamente respondia por tudo. E muitas das pessoas que eram os espíritas no início da sociedade parisiense, no meio da guerra franco-prussiana, que também alguns deixaram a França, outros foram se isolando, foram deixando procurações para o senhor Lemarri, a chegar no momento que ele fazia o que ele queria. Qualquer coisa, ele não tinha que pedir mais autorização para Madame Kardec, nem mais para nenhum societário. Ele decidia o que fazia e o que não fazia. Dali ele começou a fazer muitas publicações de livros, que não eram espíritas, se utilizou da revista espírita, se utilizou do espiritismo e ganhou dinheiro, distribuiu dinheiro. O senhor Rustang deu uma boa contribuição financeira para que se divulgasse os 4 evangelhos como sendo a continuação do espiritismo. E a Amélie já estava quase que desanimada com isso, porque ela não conseguia mais ter uma voz ali dentro. Foi quando uma amiga dela, Berthe Fropo, procura ela e fala: mas, Madame Kardec, o que a gente pode fazer? Ela falou: eu não posso fazer mais nada, está tudo na mão dele. E ela, indignada, a Berthe Fropo, tenta fazer alguma coisa. E ela procura alguns espíritas e nenhum mais se interessava pelo espiritismo. Até chegar no momento que alguns outros espíritas que conviveram também com Kardec começam a ficar indignados. E, ao mesmo tempo, o Lemarri, ele, achando que isso dava dinheiro, né, e também divulgava outras doutrinas, né, ele conhece um fotógrafo, jornalista, e acha interessante o que estavam fazendo lá. Porque na época também tinha de tudo, assim como tem hoje, não muda muito. E esse fotógrafo, ele começa a dizer que ele fotografava as pessoas e aquele ente querido ia sair do lado da foto também. E divulgou isso, e muita gente foi até lá. E nisso ele vendia as fotos, começou a vender, ganhou muito dinheiro, ficou muito famoso. E um belo dia, um fotógrafo da prefeitura passou por lá e achou interessante, ele quis ver o que era aquilo. Como ele era fotógrafo, ele conhecia alguns truques de fotografia e ele viu que aquilo era uma fraude. E ele, ao mesmo tempo, ele já sai com o fotógrafo, chama um policial, é preso o fotógrafo. Esse fotógrafo fala que o Lemarri era cúmplice dele e ali foi criado o maior escândalo espírita até hoje. Foi tudo colocado como o espiritismo era tudo uma fraude. Tudo que aquele dito Allan Kardec disse era fraude, e o espiritismo começa a perder credibilidade com isso. Até mesmo a Amélie, ela vai até esse fotógrafo por convencimento do Lemarri, para que ela fosse lá também e iria tirar uma foto, e aparece lá a imagem de Kardec e tudo. Mas só que o fotógrafo que desmascarou o fraudulento, ele reparava que tinha vários bonecos. E conforme, olha que interessante, como a história se repete. Conforme o interessado ia lá fazer o pedido para tirar a foto, ele, na conversa, ele ia perguntando como é que eram as características daquela pessoa que tinha desencarnado. E alguém lá do outro lado preparava um boneco parecido, com as características, desfocava um pouco a foto e a pessoa era aquela, a pessoa naquela ansiedade. Interessante que hoje a gente vê alguns casos de psicografia que acontece a mesma coisa. Antes de você ir lá pedir ao médium que vai fazer a psicografia, repara que alguns deles fazem um questionamento antes. Você tem que responder lá e vai perguntando daqui e dali. E aí vem a psicografia com alguns fatos importantes, marcantes da pessoa, mas já tudo pré-determinado. Não tem muita diferença de lá atrás para hoje. Bom, aí passou isso, teve um caso, Lemarri foi julgado, foi preso, passou 1 ano aproximadamente preso, o fotógrafo foi para a Bélgica
e o espiritismo praticamente acabou. A Amélie não sabia mais o que fazer, porque ela tinha no Kardec, né, e ela, os dois juntos, as colunas do espiritismo. Sem Kardec e Amélie já com uma idade bem avançada, todos os espíritas não tinham mais uma referência. E foi essa amiga dela, Berthe Fropo, que resolve convocar os espíritas. E ela começa e lança um manifesto dizendo da sua indignação para todos os espíritas. E ali ela começa a aglutinar alguns, dentre eles Gabriel Delane, que passa a frequentar a casa de Amélie, junto com a Berthe Fropo. E dali, a amiga da Amélie, ela não se dá para afirmar se é verdade ou não, mas o fato é que lá está relatado, que ela recebia algumas mensagens de Kardec, alertando a Amélie e a todos os espíritas o que estava se fazendo com o espiritismo. A Amélie, já com a idade avançada, ela fala assim, mas o que a gente pode fazer agora? Aí Berthe Fropo fala, olha, a gente pode fundar uma nova sociedade, a União Espírita Francesa. Aí ela fala, mas como é que a gente pode fazer? E ela sugere que a Amélie seja presidente. A Amélie fala, eu já não tenho mais condições. E aí o Gabriel Delane assume a presidência da União. A Berthe Fropo é a vice-presidente. E dali em diante, eles percebem que já havia, um bom tempo depois, uma 5ª edição do livro A Gênese, que já circulava. E nessa edição, aparecia lá assim, revisada e atualizada por Kardec. E foi publicada, e aí o mundo todo adotou essa edição como a mais recente. Como havia aquele alvoroço todo na França, ninguém se deu por conta, e a edição saiu publicada. Um belo dia, um dos amigos de Kardec, também fundador da Sociedade Parisiense, Henrique Sauce, ele, conversando na rua com alguns amigos, vem uma dessas pessoas e procura por ele e fala assim, e ele com outros amigos presentes, fala assim, você sabe, e essa publicação da Gênese foi em 1872, e Kardec tinha desencarnado 3 anos antes, e tinha publicado a edição dele. Ele assinou, registrou, documentado até hoje. E aí ele falou, você sabe aquela edição que saiu a 5ª, assim, assim, assim? Ah, sei. Então, essa edição foi adulterada por Le Marie. Ele falou, mas como? Foi adulterada, ele conta o caso. Aí ele, mais indignado ainda, porque ele já desconfiava de alguns erros crassos que havia ali. E ele já tinha feito algumas manifestações que ninguém dava atenção a ele. Mas ele começa a avaliar e compara a 4ª edição com a 5ª edição. E ele vê erros absurdos, tudo em nome de Kardec. E isso se deparou com alguns anos, até chegar aos dias de hoje. Quase o mundo todo adota a 5ª edição da Gênese, que a própria Amélie também não sabia. E aí perguntavam a ela, mas como que você não sabia disso? Como que você, Amélie, não levantou, né, uma página para que contrariasse a isso? E como que os mais próximos de Kardec também não fizeram isso? É importante a gente lembrar que, na época, estava havendo uma guerra lá dentro, né, no meio de Paris, no centro de Paris, onde não havia mais nada. E o Le Marie aproveitou, 3 anos depois, e lançou essa publicação. E ela foi adiante. Aí a gente pode pensar assim, bom, mas até hoje ninguém nunca imaginou que poderia ter algo diferente, ninguém comparou, ninguém fez isso. Houve sim. Muitos espíritas levantaram essa voz, inclusive Henri Sauce, na época, ele escreve um texto que coloca Uma Infame. É um marco na história do espiritismo, onde ele relata tudo o que aconteceu naquele período. Ele faz uma biografia de Kardec, até de Amélie, que é basicamente o que a gente está dizendo aqui, e ele atesta que aquilo foi uma fraude, e ninguém deu atenção a ele.
Hoje eu digo, nos nossos tempos aqui, dos anos 70, tem muitos que falam assim, bom, mas ele pode ser um pouco exagerado, ele muito radical, ele exagera no que falava, mas uma confirmação, e isso agora documentado, que Herculano Pires, dos anos 70, ele já levantou essa questão, dizendo que havia o rustanguismo, que era contrário aos princípios da doutrina espírita, de sendo divulgado como espírita, e federações adotando o rustanguismo como espiritismo, e ele foi escorraçado de várias federações, né? E bem próximas a nós, e ele já levantava essa questão. Agora, neste ano, que comemora 150 anos da publicação da Gênese, uma pesquisadora brasileira, né, foi questionada pelo presidente da Federação Argentina de Espiritismo sobre essas dúvidas que ocorriam. Qual seria, então, a Gênese a ser adotada de fato? Ela falou, eu também não sei, vou pesquisar. Simples assim. E ela foi pesquisa. Foi até a França, foi à Biblioteca Nacional Francesa, levantou todos os documentos e ali ela resolveu essa questão. Ela conseguiu provar, documentação, tudo na mão, isso fácil, todo mundo vê, está na internet. O nome dela é Simone Privato. Ela levantou que a publicação de Kardec antes do desencarne dele, que foi um mês antes, ele já tinha deixado tudo pronto para fazer a publicação da 4ª edição, é ele que fez. A 5ª edição não tem nem data, mas foi lançada como sendo ele quem fez. E Kardec, quando ele foi lá pedir a publicação, ele tem que assinar e fazer um registro de que está sendo ele fazendo aquela publicação. Essa 5ª edição foi em 1872 e teve que ser feito um novo documento. Quer dizer o quê? É um novo livro, não é mais o original. E quem fez foi o Sr. Lermarie, né? Aquele que foi considerado o sucessor de Kardec, que era amigo próximo. E nada contra a pessoa dele, mas para alertar a todos nós que todos aqueles que estão muito próximos de nós, divulgando o Espiritismo, não necessariamente são autênticos e são honestos, né? A Amélie conviveu com o Kardec, os anos que viveram juntos, eles foram honestos até o último instante com relação ao Espiritismo. Defenderam todas as palavras do Espiritismo. Eram referência, né? O mundo todo buscava nos dois essa referência do Espiritismo. Até chegar num instante como esse, que lá abalou o sistema lá da França, e o Espiritismo deixou praticamente de existir lá. E foi transferido para cá, né? Já havia textos trazidos para cá, já se havia o Espiritismo aqui, e assim se tornou o Espiritismo. Isso tudo para trazer o seguinte, aquela questão inicial que a gente estava comentando, que no Livro dos Espíritos, quando estava sendo formulado, os espíritos superiores recomendaram a todos os espíritas da primeira hora aquelas 3 condições, a gente vai relembrar. Jamais trair ou desrespeitar os Kardec. Jamais se considerar chefe do Espiritismo. Jamais corromper a nova filosofia espírita. Será que eles conseguiram? Essa questão a gente deve fazer pelo seguinte, não é para a gente ficar refletindo e olhando para baixo, ao contrário. Toda a história que vem nos trazer é para que a gente, hoje, desperte a tudo que aconteceu lá atrás, e nós aqui possamos sim, e não estão querendo dizer aqui, na pessoa dos Kardec, mas o que eles representavam e o que eles fizeram. E a Amélie, nos últimos instantes da vida dela, ela defendeu tudo o que foi possível. Uma mulher com mais de 70 anos, naquela época, praticamente sozinha,
ela fez e persistiu o que era possível para manter o espiritismo como ele deveria de ser. Espíritos encarnados, né, que acreditavam no mesmo ideal, estiveram ao lado dela, combatendo aqueles que queriam deformar o espiritismo, né, que queriam deturpar o espiritismo, e ela foi ali o único elo que se tinha para poder concretizar essa ligação e esse trabalho em favor do espiritismo. Quando ela desencarna, praticamente se desfaz tudo, né? Então, a Amélie, como Kardec iniciando todo o desenvolvimento do espiritismo, e ela, nos últimos instantes, sendo elo de ligação entre os espíritas autênticos, foi de fundamental importância. Alguns tentam denigrir a imagem da Amélie Gabriel, dizendo que ela era somente uma secretária, mas ela fez muito, e muito. Tudo o que devemos hoje não é somente a Kardec, é a Amélie Gabriel Baudet. Você imagina hoje uma mulher levantar uma bandeira sozinha de uma filosofia que revoluciona o mundo? Já é difícil. Agora, naquela época, ela conseguiu sozinha manter por um longo período. Dali em diante ela fez o que foi possível. Agora cabe a cada um de nós, né? Graças ao Espiritismo, nós temos as respostas que a humanidade busca. E buscava. Então a gente só tem a agradecer ao Espírito Amélie, né? Só temos a agradecer a todo o trabalho que ela fez, a toda a dedicação, a honestidade com que ela colocou, porque ela colocou a sua vida ali. Depois do desencarne do seu marido, ela continuou firme, ela continuou fazendo o que deveria ser feito no compromisso que eles assumiram, né? Ela continuou alegre no que fazia. Em nenhum momento ela teve esse desânimo de desistir, mas com dificuldades, tanto físicas, né, quanto aquelas que impunham a ela, de impossibilitar ela de seguir adiante. E tudo que o casal, adquiriu fisicamente, ela já tinha deixado para a sociedade parisiense. E ali, no dia do desencarne dela, narra Bert Fropo, que foi uma verdadeira estupidez que fizeram. Porque entraram na casa, levaram os bens que eles tinham, levaram as escrituras que eles tinham, as comunicações que trocavam entre os dois, entre o resto do mundo, todas as anotações de Kardec, todas as obras de Amélie que ela produziu, pinturas, desenho, foram tudo saqueadas. Mas não por aqueles andarilhos, por esses que diziam que eram espíritas, né? Então, boa parte da história do espiritismo acabou ali, porque não se tem documento, né? Mas graças à nossa irmã hoje, outra mulher, olha que interessante, Simone Privato, essa pesquisadora, ela esclareceu que o livro A Gênese só foi publicado por Kardec até a 4ª edição. Então, hoje, no mundo inteiro praticamente, já a partir deste ano, de março, começou a mudar todas as edições. E no Brasil foi um dos últimos países a fazer isso, por algumas resistências. Mas contra fatos não há o que se discutir. Então foi provado isto, né? A Amélie também não sabia, né? Vários espíritas não sabiam, e hoje a gente já está começando a ter a nova edição da revista Gênese, nos 150 anos do seu aniversário de lançamento, e nós também vamos colocar essa nova edição, a original, né, na verdade, na nossa Feira do Livro, que já estamos aqui para a gente convidar ao estudo do Espiritismo. Não vamos, a sugestão nossa é que nos levar pelo sensacionalismo. Le Marie, nada contra a pessoa dele, mas ele se deixou levar, né? A Amélie dando a ele constantes alertas e ele se deixou levar pelo sensacionalismo, né? Pelo interesse financeiro, e assim foi levando todo a sua vida nessa direção. E por pouco não compromete o espiritismo. Então o nosso convite é lembrar do que Kardec fez e do que Amélie fez. Aquele que se interessa pelo espiritismo e tem interesse em mudar de vida, procure o caminho do estudo.
Não é aquele estudo maçante, mas é o estudo sério, né? Os autores sérios, aqueles que se comprometem de fato com a base do Espiritismo. Não é aqueles que querem fenômenos como Le Marie na fotografia, né? Aqueles hoje que vendem livro com psicografias de espíritos que impossivelmente falariam o que falam. Então, o nosso convite é nos espelhar na história de Kardec e de Amélie, né? E construir e continuar construindo o Espiritismo e consolidando o Espiritismo. Nós só agradecemos a esse espírito, a Amélie e a Kardec, que nos oferece essa possibilidade de libertação do espírito e que possamos continuar cada vez mais trabalhando nessa direção. Esse é o convite que a gente faz e também o nosso agradecimento a todos eles, aos espíritas. Aliás, vou dar uma sugestão de um site muito interessante. Quem quiser fazer pesquisa, é muito bom. Os autores clássicos espíritas. Livros publicados, abertos em PDF, para qualquer um pesquisar. Os grandes autores do Espiritismo, eles não prendem o livro, eles liberam. Os livros de Herculano Pires, por exemplo, eles são todos abertos. Quem quiser comprar, pode comprar, mas se quiser pesquisar, está lá. Um outro site fundamental importância para a nossa pesquisa de livros, saber discernir um livro espírita e um livro não espírita, é do José Passini. É um outro pesquisador espírita, extremamente sério. Ele não vende livro, não publicou livro, ele é um pesquisador. Ali você vai encontrar como discernir um livro que é espírita e que não é espírita, né? doutrinaespírita.com.br. Vários livros que ele faz análise, né? Vários textos que ele traz dos espíritas clássicos. Então, o convite é esse. Quem conhece, se liberta. Assim como foi Amélie, assim como foi Kardec, se libertaram e mostraram para a gente. Então, agradeço a eles e agradeço a todos nós. Muito obrigado.